teu vídeo, eu lembrei do que você falou, me ajudou na prova de história, me ajudou na prova de geografia, não sei o que. Eu falo, que da hora, que legal. E carrega uma responsabilidade, né? Então, e por isso eu tenho que tomar muito cuidado. Em viagens como, por exemplo, Coreia do Norte. Caraca, foi uma das mais difíceis de que você tem que checar todos os fatos, saber o que você pode divulgar. Minha amiga, mas você pode você filmar. tem que checar tudo literalmente antes, né? Uhum. Porque quando você entra no país, você não tem internet na Coreia do Norte. Então, eu preparei todo o meu roteiro antes de entrar no país e falei, simbora. Porque chegando lá, se você esquece alguma coisa, tiver que consultar ou perguntar pra alguém, não tem. Tem o guia. E tudo que você perguntar pro guia vai ser sempre a favor da Coreia do Norte, né? Então, assim, se você não pesquisar antes, você vai chegar na Coreia do Norte e você vai achar que é um país perfeito. Porque, assim, o que é montado pra você ver é muito legal, é muito lindo, prédios lindos, ruas limpas. Você fala, meu Deus, o que estão falando? Não temos ditadura, não temos nada aqui de ruim. É maravilhoso esse país, entendeu? Mas aí, se você realmente pesquisou e tal, chega lá e fala, entendi, isso aqui é por isso aqui, não sei o quê. E aí eu tinha que ficar muito de olho por não ter internet. Mas foi um dos que eu mais gostei de fazer, assim, apesar de ser um dos mais trabalhosos. Sim, e é um dos mais estourados, né, do seu canal. É um dos mais estourados do canal, um dos mais vídeos mais vistos da Coreia do Norte. É verdade. Teve alguma coisa que você passou lá que te chocou? Várias. Por onde eu começo? Cara, deixa eu ver. Você quer em ordem alfabética ou cronológica? Sentido horário ou anti-horário? Porque é óbvio, a gente já recebeu assim, o Leonardo Lopes, que fez uma viagem pra Coreia do Norte. Eu vi, maravilhoso. De uma visão mais histórica e mais política, né? Então, a visão do criador de conteúdo pode ser outra. Sim. Por isso que te pergunto. Eu já sei que tiveram muitas coisas que chocaram, tá? Eu quero que você me fale quais. Ai, cara, tiveram. Assim, a primeira coisa que eu falo pra todo mundo é o valor que eu tenho da minha liberdade, né? Que eu valorizo muito a minha liberdade hoje, ainda mais depois de ter saído daquele país. Porque lá a pessoa não tem escolha nenhuma. Você basicamente não pode escolher, sabe aquele papo de frase de agenda? Tipo, você não pode mudar o seu passado, mas todo mundo pode fazer um novo futuro. Você pode fazer isso. Na Coreia do Norte, você infelizmente não pode. Então, dependendo onde você nasceu, como você nasceu, como é que é o seu... Assim, 99% da população, basicamente, não tem uma liberdade. O Léo usou um paralelo aqui pra gente. Eu não sei se você concorda com isso ou não. Mas ele falou assim que... por mais difícil que seja, quando a gente fala da nossa realidade, e aí você fala assim... Ok, um menino pobre que nasceu na favela, enfim, órfão, blá, blá, blá. Aí você pensa assim, ok, ele tem muitas dificuldades, ele tem tudo que o impede. Mas se ele decidir... Ele pode crescer. Estudar e se dedicar e trabalhar em 3 empregos e fazer, ele pode. Vai ser difícil pra caralho? Muito. Vai, mas ele pode. Sim. Lá, não pode. Não pode. É essa a visão que você tem? Essa visão, totalmente. Tem as castas, totalmente, né? É como se fossem castas, né? Não é aquela coisa tipo Índia, assim. Dálits, explícito. intocáveis. Dálits, exato. Mas é que tem uma coisa, por exemplo. Existiam só 200 guias de turismo no país inteiro. Então a gente já começa a entender que o turismo é algo muito fechado. Segunda coisa, os guias de turismo são filhos de militares, filhos de diplomatas. São pessoas que são, assim, de uma alta sociedade, que lá a alta sociedade tá ligada ao militarismo, ao poder político. Então, normalmente, a pessoa que é livre, né? Ninguém lá é livre, mas assim, quem tem umas regalias são essas pessoas. Então, existem cassinos, existem bares, existem boates para essas pessoas. E quando eu falo essas pessoas, é tipo 1%, talvez, do país. Não é uma coisa do tipo, Se muito, né? Se muito. A gente pensa, porque o Brasil é muito injusto. Cara, calma, reflita. Respira e reflita, porque o mais injusto é você não poder escolher o futuro que você quer pra você. Eu acho que essa foi a maior lição que a Coreia do Norte me deixou. Que graças a Deus eu posso escolher se eu quero mudar de trabalho, se eu quero ganhar mais, se eu quero morar no Brasil, morar fora, morar em Campinas, morar em São Paulo. Cara, isso é incrível. Só o fato de viajar. De viajar. E as pessoas da Coreia do Norte, elas não podem viajar. O Léo falou que a guia que eles conheceram... Eu tô interrompendo pra falar, pode porque falar, é complemento, na verdade. Super. Ele falou que a guia que eles conheceram, ela tinha o sonho de conhecer... Você lembra o que era? Paris? Não era Paris, era algum outro país. Enfim, eu vou falar Paris, é porque eu não lembro de fato, mas vamos falar Paris, tá? E que ela tinha muita vontade e que eles iam. Eles tinham ido. Tinham ido. Ah, ela foi pra Paris? Não. Ele tinha ido. Ele e a esposa tinham ido. Eles começaram a conversar com a guia e descobriram. E aí, que a esposa dele chegou a chorar de tristeza de saber que, assim, eles iam sair dali, iam continuar viajando, e ela, 20 e poucos anos, jamais sairia. E aí, eles ficaram mostrando fotos pra ela. Mano, eles foi exatamente contando o sentimento pra que eu guia tinha.
Caraca, foi exatamente o que eu passei. E quando eu fui embora da Coreia do Norte, eu lembro que no último dia, eu até falo isso no meu vídeo, né? Eu entreguei pra minha guia alguns skincares, que eu tinha ido pra Coreia do Sul. E, gente, é uma coisa tão boba você imaginar isso, mas, por exemplo, eles não têm acesso a um creme. Tipo assim, uma mulher, ela até tem alguns cosméticos vendidos lá dentro. Eu até cheguei a comprar um creme norte-coreano, mas assim, aquela coisa, tem tipo 5 opções no país todo, sabe? É uma coisa assim que não... Você não consegue ter o que você quer, você consegue ter o que te dão. É aquela coisa. Então, E olha lá, né? E olha lá. Isso é pra aquele menos 1% da população. Exatamente. Perfeito. O resto não tem acesso a nada. A nada mesmo. E fora que assim, tem toda uma parte de campo de concentração, trabalho forçado, que ninguém mostra. E você vai, eu tive a chance de ir pro interior, né? Que eu fiquei vários dias lá. E aí eu pude ver umas partes que o próprio guia parava, ele tava conversando comigo na van, ele viu olhando pela janela, ele falou assim, então me conta dos seus pais. E meio que tentava bloquear minha visão, sabe? Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu só quero filmar esse rolê aqui, essa galera aqui, registrar esse negócio. Tipo, eles já meio que são treinados pra você não ver isso. Mas, voltando à história da minha guia, eu lembro que eu entreguei pra ela uns cosméticos, ela ficou super emocionada, sabe? Quando eu me despedi dela, ela me agradeceu, ela chorou. E ela falou, Estevão, muito obrigado... Estevão não, né? Lucas, muito obrigado por você me mostrar um pouco do mundo. E ela era muito grata porque, graças aos turistas que ela conhecia, ela conseguia imaginar o mundo. E ela falava assim, eu sei que eu nunca vou sair daqui, mas eu sou muito feliz de ser uma das... Olha a gratidão da pessoa, cara. Ela era muito feliz por ser uma das poucas norte-coreanas que tinham a chance de ver o mundo através das pessoas. Nossa, meu Deus. Cara, Nossa senhora, eu lembro que eu desabava cara. de chorar. Porque eu falava assim, mano, como eu sou sortudo, sabe? De eu poder colocar uma mochila nas costas e viajar o mundo. E essa pessoa nem um passaporte vai poder emitir. E a gente não valoriza, E às vezes, né? Exatamente. Muitas vezes a gente não valoriza o privilégio que a gente tem. Cara, por isso que eu falo, a maior lição quando você me pergunta assim, o que você saiu da Coreia do Norte aprendendo, alguma lição louca que você viu, eu acho que a liberdade é a primeira. De todas. E a segunda também eu acho que é ver assim, até que ponto o poder do ser humano começa a cegá-lo, né? Começa a se tornar algo tão... Uma obsessão pelo poder tão grande a ponto da pessoa literalmente escravizar milhões de pessoas. Literalmente trancar as pessoas, né? Que o líder deles basicamente fechou o país e falou, vocês ficam aqui pra eu fazer meu rolezinho do jeito que eu quiser. É algo bizarro, gente, de você imaginar você viver sob essas regras. E você imaginar que, assim, se você tem tanta gente que tá ali nos campos de concentração, etc, etc, elas estão respondendo... Não a ele, mas subordinados. Então, que se todo mundo falasse, vai tomar no meio do seu cu... Caraca, eu pensava nisso todo dia, o tempo sabe? inteiro. Se todo mundo... Porque você entende que mesmo essa menina, essa guia, ela não tá 100% feliz, ela tá conformada. Isso. Ela tá conformada porque ela olha tudo que tem pra baixo dela. E pra baixo você tá entendendo o que eu tô falando, Total. não de valorização. Tô falando, ela olha todas as pessoas que poderia têm... ser pior pra caramba. Isso. É isso. Então, ela não tá feliz, ela tá conformada. Agora, ela também faz parte de uma galera que não tá feliz. Certo? Total, concordo. Então, se ela, mesmo tendo essas regalias, que é blá, blá, nada, que até o Léo falou pra gente, as regalias não é nada demais, tá, gente? É tipo, a plantação de cenoura daquele mês, ela vai receber uma cenoura. Isso. É uma coisa muito besta, não é uma regalia, tipo, uau. É uma coisa bem simbólica. Agora, se todas as pessoas falassem assim, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, não vai rolar, você vai tomar no meio do seu cu. Cancelou, a gente vai ser livre. Isso, é isso, entendeu? Tipo, esse cara que tá aqui me escravizando, ele também cansou de você e tá todo mundo indo pra Nárnia. A gente quer que você se foda. Era só isso. Era só isso. Será Cara, que vai acontecer isso em algum Porque momento não é da ele história? pessoalmente que tá impedindo ninguém de sair. Exatamente, não é ele que tava são os falando não vai passar. intermediários que a própria população... Cara, eu refletia sobre isso de minuto em minuto. Eu te entendo. É tipo quando você tá tipo, assistindo uma novela, que você fala assim, eu vou entrar no Projac e avisar que ele tá traindo ela. Sabe esse rolê? Eu tinha vontade de fazer isso quando eu tava na Coreia do Norte. E aí, eu lembro que nos comentários do meu vídeo, tinha muita gente falando assim, nossa, e você não vai fazer nada com a sua guia pra Começa ajudá-la? uma revolução. Eu falei, gente, vocês são muito inocentes que não falo Você não nem volta hello embora. em coreano. Você não volta embora. Ser preso ou morto. E tem turista que morre por coisas bobas, A né? história do hotel, que o Léo contou pra gente... Do turista que do morreu no turista. hotel? Morreu no hotel. Teve, que o cara roubou um pôster. Sim. Não, e não era nenhuma coisa, porque eu sei que eles têm lá uma Absurdo. questão que é uma das implantações do comunismo, é não deixar que a pessoa tenha religião, porque isso Sim, porque ela tem que proibidíssimo. endeusar o Líder o religioso. líder. O líder. O líder é o líder, Isso. né? Ele é o Deus. O maior símbolo do país É é, isso. ele. Ele é literalmente o Deus. É isso.
Então, assim, eu sei que tem as questões do tipo, não pode foto dele, você não toca, você não dobra. Se ele sair no jornal, você não dobra. É proibido você dobrar jornal. Então, eu cheguei a comprar um jornal lá, eles enrolam o jornal e colocam num cano duro. Assim, é como se eu estivesse levando uma imagem... O diploma da sua faculdade, entendeu? Só que é um jornal em preto e branco enrolado que tem a foto do líder, que você não pode dobrar. Sim. Você pode ser preso por isso. Assim, algo realmente sério. O que eu quero dizer é que o que o cara roubou não era nem isso. Não era um anúncio de não sei o quê. Era um desenho, era um desenho de um que ele pôster. achou... Exato. E eu acho que ele nem chegou a roubar. Eu não sei se ele chegou a roubar esse pôster. Eu acho que ele tentou roubar e aí ele nem roubou, mas alguma câmera pegou ele roubando. É isso. E aí quando ele tava indo embora no aeroporto, os seguranças falaram assim, você não vai embarcar não. Os amigos foram, ele ficou. Foi isso mesmo. Aí ele ficou e nunca mais voltou. O Léo tava lá pessoalmente? Ele tava no aeroporto? Ele foi pra esse hotel. Tá. Mas ele foi nessa época do garoto? Não. Ele ficou sabendo da história... Aí ele marcou pra ficar nesse hotel, porque ele queria ver o hotel. Eu todinho. E aí ele ficou lá nesse hotel, ele falou assim, eu queria saber se era verdade, eu queria, era né? Yongaku, esse hotel que chamava. Nossa senhora. E aí ele ficou no hotel e tal, e ele falou que as pessoas desconversam. Super. O tempo todo. O tempo todo. E é bizarro como eles são orientados a passarem uma imagem perfeita da Coreia do Norte. Quando você traz qualquer dado, eles rebatem assim, com maestria. Os guias, eles são... Todo mundo que tá te acompanhando, você nunca pode estar sozinho lá, né? Já começa por isso. Então, você quer sair do hotel, eles fazem de tudo, assim. Você pode beber, fumar no seu quarto, fazer o que você quiser, mas não sai do quarto. Eles liberam o que você quiser fazer lá dentro. Você fica trancado no quarto? Não trancado, mas você é proibido de sair. Então, se não for com guia. Se não for com guia. Então, por exemplo, antes de você ir, eles fazem tipo um briefing com você. Então, eles falam assim, você tá indo pra Coreia do Norte, tem essa regra, faz tipo uma reunião de pauta com você pra te pautar. E aí, eles falam, é surreal, imagina, você não pode, eles falam, se você quiser sair do hotel, a gente recomenda que você não fique a mais de 10 metros de distância do seu hotel. Falei, mas eu não saí do hotel, eu tô na frente do hotel. A 10 metros de distância, eu tô na porta do hotel. Então vou ficar no quarto mesmo, nessa bosta. Aí você fica no quarto, entendeu? Então sem internet. Fazem... Sem internet, sem nada. E assim, é sem internet mesmo. Não tem um MSN Messenger pra você fazer lá, nada. Não tem um intranet. Uma intranet nada. A pessoa fica lá assim, suando pra ver se alguém manda um código Morse. E aí, quando você tá lá, você vê que os hotéis têm realmente toda a estrutura, eles bolam. Tem bar, tem lojinha, tem mercadinho, tem piscina, tem massagista, tem... sei lá, tinha mesa de bilhar pra você jogar com as pessoas. E claro, você acaba, né, conhecendo alguns turistas que estão lá e acaba realmente ficando dentro do hotel. Mas a sua vontade é sair explorar a cidade. Lógico. Sim. Cara, se tem um país que eu sou doido pra explorar sozinho, era a Coreia do Norte. Se tem uma pessoa que explora países, essa pessoa é você. Eu iria amar fazer esse rolê, mas assim, eu prefiro voltar vivo, né, e fazer o rolê deles. Exato. Então, eu acabei seguindo o passo a passo deles. Mas muita gente falava assim, Estevam, e você não vai fazer nada, e você foi embora e deixou sua guia lá? Eu falei, gente, eu deixei. Até porque aquela coisa, eles sabem que se eles fazerem qualquer cagada, digamos assim, eles podem se dar muito mal a ponto de ir para um campo de concentração. Então, por exemplo, se a minha guia falasse, me ajuda, ou cara, dá um jeito de me tirar daqui. E se alguém ouvisse ela falando isso, eu acho que ela podia ser morta. Ela tava morta. Sabe? Literalmente. Então, eu nem tentei, nem... Não tem como, porque sabe? Não tem como. É muito maior do que as pessoas conseguem entender. Não é a Giovanna Eubank pegando uma criança que precisa de ajuda e trazendo embora pra adotar. Não. É outro muito universo. Mais intenso. É muito mais intenso. É muito maluco isso, né? É muito maluco. E é maluco também como... Tanto que você perguntava assim umas coisas pra eles, que eles tinham as respostas prontas, e eles eram tão treinados que eu falava assim, não, principalmente quando tinha algum guia do lado, né? Quando tinha alguém observando, eu conversando com alguém, eu perguntava, você não tem vontade de conhecer outro país? Por que eu vou sair daqui? Isso aqui é o melhor país do mundo. Né? Umas respostas muito prontas. Sabe? Aí, mas você via no olhar da pessoa, tipo, help. Cara, total. Mas aí você sorria. O código Morse aqui. Total. E assim, eu sorria de volta, ela sorria de volta, e os dois assim, sabe? Tipo, duas bananas se falando, sabe? Black tipo Mirror, assim. total. O episódio de Black Mirror. Exatamente. Tipo, help me, ok, eu tenho que te helpear, mas eu não vou fazer nada. Enfim. Uhum. É horrível. É uma sensação de impotência
que eu lembro que eu saía assim, o avião pousava, eu chorava quando eu voltei pra China, né? Porque pra você chegar lá, você ou tem que sair, entrar pro Vladivostok na Rússia, ou pela China. E eu fui pela China, de Pequim pra China, deu 1 hora de voo mais ou menos. Você vai num avião assim, que é o avião mais velho do mundo, mas é bem legal, uma experiência bem única. E eu lembro quando eu tava voltando, que o avião pousou, eu chorava e falava assim, caraca, eu sobrevivi, porque eu morria de medo. Como eu tinha feito um vlog falando muitas coisas, assim, eu realmente tinha pesquisado, fiquei 6 meses pesquisando sobre a Coreia do Norte antes de ir. Toma então, essa, eu li livros e documentários, assim, tudo que havia. Tem um documentário muito lindo de uma moça, que ela sai de lá, que chama Fugir para Viver, se não me engano. Que é de uma norte-coreana, que ela fala que ela só começou a viver quando ela saiu do país. Que ela descobriu que era vida. Que assim, ela não sabia que existiam filmes, ela não sabia que existiam DVDs, que existiam... Tudo que existia de tão incrível, sabe? E parece que quando você sai de lá, você começa a ver o que é a vida de verdade. Tem gente que sai e quer voltar. O Léo contou pra gente que eles têm um programa na Coreia do Sul Isso é muito louco. que eles, algumas pessoas, raríssimas pessoas, conseguem, por meios diversos, conseguem sair. Ou porque vão até o limite, se enfiam no meio do mato, e os cacete e tal. Porque vão fazer diplomacia, por exemplo, na China e e não não volta E nunca mais volta. É, Tem muito caso assim. desertores, assim. Desertores. Mas ele falou que aí eles têm um programa... Vai me falhar as informações específicas, mas enfim, tá gravado aí. Quem quiser voltar depois no do Léo. E ele fala que assim, eles dão dinheiro, casa, estudo, oportunidade de trabalho, cursos de eles como dão tudo, viver. de como viver. A pessoa, de ensinar assim, isso é um cartão do banco, isso é um banco. Você usa o cartão assim, porque a pessoa não Gente, sabe. É surreal, né? Isso é dinheiro, isso aqui é... E ele falou que tem esses cursos pra, de fato, incluir essa pessoa na sociedade mesmo. Mas sim. com coisas banais, assim, tipo, olha, isso aqui é uma cafeteria, você um chega computador, cedo... Você pode chegar e conversar com alguém. Você, tipo isso, é real. E ele falou que a maioria das pessoas, que a maior dificuldade deles é que a maioria das pessoas pede pra voltar, pede pra ir embora. Não sabe lidar Voltar com pra o Coreia mundo. do Norte. Porque eles ficam nervosos. Tudo muito novo. Eu cheguei a ver alguns documentários de... Muitos deles vão pra Coreia do Sul, né? Isso, Sim, é isso Então, mesmo. ele sai da Coreia do Norte. Apesar de ser colado na Coreia do Sul, você não pode simplesmente ir pra Coreia do Sul. Não. Você tem que comer o pão que o diabo amassou pra chegar na Coreia do Sul. Então, muitos vão pelo deserto da Mongólia, atravessam a China, caem às vezes na Tailândia ou no Camboja. Quase morrem. Quase morrem. Muitos morrem até. E chegam na Coreia do Sul. Aí, chegando lá, tem essas ONGs de apoio e tal. E muita gente fica com medo, né? Fala assim, que mundo é esse? Horrível. Mas, assim, dos relatos que eu vejo, a maioria das pessoas que depois entende o que é o mundo, ninguém mais quer voltar. Claro, lógico. É o que ele falou que Galera, no primeiro impacto. É um choque de rola tão um diferente. choque, E tem outra coisa também que muita gente se preocupa, é o fato de que na Coreia do Norte você acaba pagando, as pessoas pagam pelas outras. Então tem muito isso lá. Então, por exemplo, se você vai embora e descobrem que você é um desertor, podem prender ou matar sua mãe ou seu avô. Meu Deus. Então existe todo uma pressão psicológica do regime para que você fique sob controle. Então o cara fala, ó, se você sair eu mato sua mãe, seu pai e seu avô. Você fala, meu, não vou nem arriscar isso aí. Então às vezes o cara sai, tem família que fala assim, ele morreu, ou não sei o que, a galera vai averiguar para ver se morreu mesmo. Então assim, é uma coisa muito difícil realmente sair do país, sabe? É bem... E pra você criar seu conteúdo, você teve que pedir autorização de tudo que você ia falar? Não. Você teve que mostrar seu conteúdo? Ninguém pediu nada? Não. Assim, na Coreia do Norte, quando eu entrei, eu não entrei como blogueiro. Foram 2 tentativas. A primeira eu mandei pra uma agência e eu falei que eu era blogueiro. Eles me barraram. Falaram assim, pra você ter acesso a uma viagem de mídia, você vai ter acompanhado com um jornalista local. Eu falei, nossa, vai ser uma teatrada. Não quero isso. Aí eu fui pra outra agência, que aí eu tentei com o brasileiro. Aí eu fui com uma outra agência com meu passaporte italiano. E falei assim, eu tô querendo fazer turismo e tal, bababá. Não falei nada. Aí eu peguei, entrei com essa. Falei que eu tinha uma padaria, porque meu irmão ele tinha uma doceria em Campinas. Eu era sócio dele. Eu falei assim... Mandei lá, porque eles pedem tudo de você. Não é só, eu vou fazer turismo. Eles pedem seu passaporte, o que você trabalha, de onde você é. Meteu o louco. Meti o louco. Eu tenho uma padaria. E eu fiquei morrendo de medo de mandarem fazer um bolo, né? Falei assim, faz um Então pão faz pra um nós. Bora, açaí pra mim uma torta. Aqui uma padaria que a gente veio mostrar pra você. Fuzilado brasileiro na Coreia do Norte, né? Menina, eu não sei fazer bolo com fuso trocado. Eu tenho uma coisa. Só faço em São Paulo. Eu tô de férias, não quero trabalhar. Desentendi. Tá Menina, bom? desloquei a mão hoje, você acredita? Hoje foi. Não tá obedecendo. Gente, o medo foi real. E eu lembro que eu entrei no país, a primeira coisa que rolou, eles colocaram um fio no meu Mac, né? Que já o Mac é um computador difícil de você desbloquear.
E o meu Mac tava travado, eles abriram tudo. Eles pegam sua câmera, seu celular, o seu... Isso é tudo verdade. Assim que você chega no computador, eles te depenam inteiro, te revistam pra ver se você não tá trazendo nada. E eles abrem tudo. Na entrada e na saída. Na entrada e na saída. Eles falam assim, pega o seu celular. Aí você abre o celular, dele vai, olha... E esse nude aqui, senhor? Olha suas fotos. Eu tinha 50 mil fotos, né? Eu falei, não é possível. Mas ele foi, assim, até... olhou meus álbuns. Assim, morrendo de medo de ter esquecido alguma coisa. Panic, porque você fica pensando assim, né? A gotinha de suor escorria aqui, descia pela virilha, no joelho, Se tiver um nudes, fudeu, né? Um nudes. Fudeu. Mas assim, coisas que pra gente, por exemplo, um trecho da Bíblia, uma menção religiosa, um meme. Estados Unidos, símbolo, bandeira. Um símbolo. E eu tava na Coreia do Sul também, eu tinha comprado camiseta, meia. Aí eu deixei com a minha amiga e falei assim, ó, não vou nem sonhar, porque eles odeiam, né? Tipo, Coreia do Sul e Estados Unidos são meio que against, Rivais, total contra, rivais deles. Aí eu não deixei drone pra trás, deixei tudo pra trás pra não ter problema. Falei, não quero ter isso na minha vida. Eu falei, vai que... Não sei, gente, porque sempre tem, né? Sabe aquela coisa? Vai que tem alguma foto. Não acharam nada. Aí o computador também não acharam nada. Mas eu tinha o meu roteiro todo em português, né? Do que eu ia falar. Então, assim, eu tinha os dados da Guerra da Coreia, de quem ganhou, do que de fato o Kim Jong-un falava, do que de fato era verdade, tudo no Mac. Aí eu falei, meu Deus do céu, ele vai abrir meu bloco de notas. E abriu o bloco de notas. Eu assim... Aí ele fechou, deu... tipo, o botão da calça até abriu. Falei, ai, que alívio. Um pouquinho de cocô, mas... Um leve cocôzinho. Chega, sou eu, gente, desculpa. Nossa e fui embora. Senhora. E aí eu lembro que não deu em nada, eu entrei no país e falei, cara, que alívio. Mas aí eu também tava tomando muito cuidado quando eu vlogava. Você queria sair do país. Porque eu queria sair vivo. Pra entrar e sair. Então eu lembro que tudo que eu fazia, eu era muito cauteloso. Então eu deixava pra fazer os comentários e gravar no quarto. Quando eu tava sozinho, que eu acho que eu tava sozinho, né? E tentava evitar falar algumas palavras. Cara, mas era Siri, tipo... com certeza não tem. Não Eles tinha. odeiam Não tinha Alexa nem Siri nenhuma, não teria. Dane-se. Mas eu até mostro isso lá no meu canal, que o meu criado mudo era chumbado, né? E tinha vários fios pra fora. Então eu tenho certeza que tinha uma escuta. Certeza. E não duvido que tinham pessoas que falassem português, espanhol, inglês, vigiando os turistas. Não duvido, assim. Não duvido. Meu Deus. Então eu tomava até cuidado com as coisas que eu ia falar. Em português mesmo. Em português. Tanto que algumas coisas... Gente, vão me achar maluco, mas eu coloquei meu língua do P, assim, sabe? Umas coisas, pra caso alguém pegasse e jogasse no Google Tradutor... Gente, eu fiquei numa noia. Não tem nenhuma outra língua que só o brasileiro só o brasileiro entenda sabe. Que é a língua Porque eu falei, P. se o cara coloca, tipo assim, o texto que eu coloquei explicando por que os norte-coreanos não ganharam, porque lá eles ganharam a Guerra das Coreias. Mas eu pesquisei e vi que não. Não houve um vencedor da Guerra das Coreias. Eles têm a vitória, tem todo dia X lá, tem a parada da vitória da Guerra das Coreias. Só que o mundo inteiro sabe que eles não ganharam, mas lá dentro eles juram que ganharam. Nossa, então, eles juram tanta coisa lá dentro. Juram tanta coisa. E eu explicava isso no vídeo. E eu falei assim, gente, se alguém pega esse videozinho, entendeu? E na hora de eu sair do aeroporto eles assistem, é capaz de eu ser morto. Entendeu? Talvez. Porque o que eu estou falando é uma verdade que lá fora todo mundo sabe. Joga na Wikipedia, no Google, qualquer lugar você vai ver. Mas aqui pra Coreia do Norte isso nunca existiu. Sim. Eles nunca perderam Sim. aquela coisa. Ainda você morre como mentiroso, né? Mata esse mentiroso. Total. Tipo assim, queima na fogueira o mentiroso que tá inventando aí. A gente ganhou as guerras. A Coreia do Norte é tudo. Top, top. E aí eu realmente ficava o tempo inteiro desconfortável no país. Eu nunca me sentia de boa. Por mais que tava sendo uma experiência incrível, você nunca ficava tranquilo. Aí eu fui na fronteira, né? Quantos dias você ficou? Eu fiquei 5 noites. Aí, quando eu ia... Não, e Sofrido. toda noite, eu lembro que eu falei assim, ai, faltam só mais 2, falta só mais uma. Vai, amanhã que eu vou. Mas claro que era uma viagem que você queria muito fazer. Porra, demais. Era aquela sensação do tipo assim, quero, Deus me livre, mas quem me dera. Exatamente. Então eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, eu nunca vou voltar pra esse país, eu nunca vou ter essa oportunidade de novo. Mas ao mesmo tempo eu quero aproveitar, ver logo e sair logo. Ah, eu não sei, era um mix de emoções. Porque eu sabia também que depois que eu saísse de lá, caso o meu vídeo tivesse muito view... eu nunca mais volto. E possivelmente eu nunca mais volte. Porque eu acho que esse vídeo já deve ter chegado em alguém lá, não sei. Estourou 7 milhões, sei lá quantos. Então tem muitos milhões de views. Então eu acho que tipo, esse tipo de vídeo talvez chegue lá. Então se eu chegar lá tem a blacklist, né? De quem fala mal do país que eles barram. Existe tudo isso. Imagina, tá lá Lucas. Bizarro, tá eu lá. A fotinho do meu canal do lá. canal. 7 milhões. Gratiluz. Gratiluz, Olha, que mas medo. esse é um não que eu nunca vou saber se eu vou ganhar na minha vida, porque é uma coisa que eu jamais tentaria. Nem a Coreia pausa do Norte? Jamais. Não, eu jamais voltaria, não volto mais. Jamais. Já foi. Tanto que quando me perguntam, mas tem algum lugar que você não voltaria? Eu, claro, Coreia do Norte. Não porque eu não quero, porque não me deixam mesmo. Eu acho que não me deixariam voltar, entendeu? Mas tem algum país que você não gostaria